Bom dia, Cintia, tudo bem? A questão dos materiais, né? A gente está separando, né? Para eles não contaminarem os outros. Então, aqui estavam os livros que a gente vai mandar para o IPEM. A gente já embalou nas caixas, né? De papelão, como o IPEM pediu. E a gente está guardando a documentação, que tem um processo burocrático, né? Para poder passar por irradiação lá no IPEM. Aqui, esse material, que está separado, aqui você pode ver que o resto do acervo está aqui, ó. Esse também é uma doação que a gente recebeu. Tá separado porque as fotos que me mandaram eu já vi que não estavam em boa condição. Então tem que abrir eles e olhar. Mas eu não abri eles porque ainda não tem EPI. E esse material aqui estava na escola, só que ele não estava na biblioteca. Ele tem carimbo da biblioteca quando ela não era aqui, né? E mais ou menos de 2004, 2005. Não sei por que esse material não foi colocado aqui no acervo dessa biblioteca, não está aqui na biblioteca, mas ficou anos lá. E tem essa questão, né? O material que fica anos parado, ele não tem oxigenação, fica com cheiro ruim, sim, né? Às vezes a acidificação do papel também traz um cheiro ruim, mas a questão do cheiro que tá forte desse material aqui é muito mais do que isso. Se você vou aproximar para você ver. Olha como tá a pasta, a condição das pastas. Olha só. Vou mostrar melhor aqui, né? E o que acontece? Além de sujeira, dá pra ver que tem ação de micro-organismos. A questão do micro-organismo desse material é que a gente não tem como levar para um laboratório e saber o que tem aí, né? Que todos eles estão, você vê. O que acontece? Quando o material está assim, muito tempo parado, acaba passando dessa parte da pasta para o material que está dentro da pasta. E acontece com muitos aqui, ó. A situação dos materiais, como é que estão. Vê que tem muita sujeira também, né? Mas vê as marquinhas das pitinhas. Os micro-organismos, eles comem, né, a celulose. Então, o que acontece? Quando o material está junto, e praticamente tudo aqui que você for ver, ele tem contaminação, ele tem que ser mantido junto e tem que ficar em quarentena. Pra gente mexer, para avaliar um por um, tal, enfim, a gente tem que estar com o EPI. E o Bruno tinha pego esse material antes e ele estava folheando. E aí ele falou que estava dando muita coceira no nariz dele, tava com um pouco de coriza e tal. E eu também tava tendo um pouco de coriza e eu não sabia muito bem o que estava acontecendo com a questão. Aí quando eu fui abrir dessas partituras aqui, eu vi que tinha furo de broca, tem essas pintinhas tal do material, mas tem outras questões aqui que eu não sei bem o que é, além de também que eu percebi que essas marcas geralmente indicam que a pessoa usou material com a mão suja, né, de comida e tal. E aí o que atrai mais ainda, né, infestação de insetos, enfim. Eu não sei mais o que pode ter nesse material, então eu deixei ele aqui, separado, né. E eu não vou mexer mais, por enquanto, nem naquela caixa ali, gente. Eu não vou mexer por enquanto não tiver o EPI, por conta dos materiais que a gente tá recebendo e tá tendo essas características que são alarmantes, assim. Eu não posso te dizer com certeza, ai, o fungo tá ativo, a não ser que tivesse que você vê claramente uma colônia ali. Quando ele tá assim, ele pode estar inativo e tal. Só que não tem como saber porque não tem microscópio, né? Eu também não sou especialista. Mas a gente tem esse cuidado, por justamente a gente não ter como saber, a gente já separar e deixar para não contaminar, né? A minha questão, se você falar, não, tipo, embala tudo, porque o protocolo, quando o material tá assim, se deixa ele junto, embala em saco plástico, né, preto, mais grosso, né, e fecha ele e deixa em quarentena. Aí é uma questão de você querer falar para mim se precisa fazer isso ou não, né? Porque eles estão aqui no ambiente, como eles ficam no ambiente, se eles têm esporos de fungo, o esporo fica, né, mandando pro ar.
Eu acho que eles estavam dentro de um armário antes fechado, né? Então tem isso também. Aí qualquer coisa você me fala. Em relação ao material que a gente está falando sobre a higienização, vamos lá. Aqui estão as caixas, né, separadas já, que vão para o IPEM, para irradiação, né? Que é um tratamento hoje em dia mais utilizado, porque ele é menos agressivo no papel, para papel, para material e para a saúde, né? Porque não deixa resíduo. Só que o que acontece? Depois a gente precisa fazer a higienização folha por folha do material higienizado. Não é uma higienização corriqueira de material que já está limpo, material que quando a gente vai mudar de local ou limpar o ambiente da biblioteca, a gente geralmente faz uma higienização simples nos livros, né? E essa não, teria que ser uma higienização completa, então ela demora um pouco mais. Aí a minha ideia era pegar esse espaço aqui, tá vendo que é da multimídia? Pegar um espaço desse aqui, babaia, colocar a cartolina branca e fazer todo aquele processo que eu expliquei no e-mail. Porque aqui vai ter, teoricamente não tem acervo, né, pra ficar contaminando. Teria que ser no período de férias dos alunos, porque não pode ter gente circulando aqui. E a gente tem, ao menos, uma ventilação dos dois lados, né? Que lá a gente não tem, lá é muito fechado. Então, depois da higienização, abriria esse espaço aqui para ter uma circulação de ar. E é o que a gente tem no momento. Eu não sei se ficou claro, aí qualquer coisa você me pergunta, que eu faço outra gravação, dou mais detalhes. Mas realmente esse material ele tá com um cheiro muito forte. Tô sentindo aqui da minha narina realmente tá complicado. Ficar no mesmo ambiente que ele. Essas pastas aqui. Os outros ali, os livros, eles estavam ali nesse canto aqui, separados. Mas agora eles estão encaixotados, eles não estão assim. A gente não sente o cheiro, né? Não incomoda para respirar, assim. Mas esse material aqui ele tá um pouco complicado, né? Então ele tá separado aqui. Tinha deixado alguns separados aqui pra você, se você fosse vir, pra mostrar, né? Mas eu acho que pela câmera, como essa câmera tem boa resolução, dá pra ver. Aí é isso. Aí qualquer dúvida você me fala. Que eu faço um outro vídeo, explico melhor, tal. Se você quiser se você quiser que eu grave alguma coisa dentro ali do acervo também, ali naquela parte dos vinis, e aqui tem as partituras, né, pra cá, e aqui tem livros também. Se você quiser que eu grave alguma coisa também, pode falar.